Voltamos com o Canal Esportes e o time de convidados cresceu. Estou aqui do lado de Mário Lima. Mário, prazer. Mário pegou um trânsito para chegar aqui na TV Mar, mas estamos com o time completo agora. Mário, ao lado do Leto, construíram esse... Não, quiser atender, pode atender. Construíram essa obra-prima que vai ser um legado para as próximas gerações, conhecer a história dessa lenda viva, Dom Lautenay Perdigão, porque eu assumi o título agora, todas as vezes daqui para frente, o Canal Esportes citar Lautenay Perdigão, citará como Dom Lautenay Perdigão, que é um título de nobreza que a gente tem que garantir a este homem que é uma lenda viva, jornalista, radialista, historiador, jogador de futebol. Benfeitor. A gente tem que lembrar disso. Ele tirava os meninos da favela para fazer os campeonatos da... Essa história é bacana. Essa história é muito bacana. Rapaz, aquele foi gostoso demais. Aquele campeonato que eu fiz, eu fico danado da vida quando eu falo sobre aquele campeonato, quando terminou o campeonato. Antes de passar o microfone para o Mário Lima, eu quero lembrar que na nossa virada de bloco, eu fiz a pergunta sobre o clássico da Sofia. Você que é mais jovem, pode até não ter escutado. É, até hoje, o maior troféu dos regatianos. Um 6-0 em cima do CSA. E aí, Dom Lautenay vai explicar para a gente agora o que foi que aconteceu naquele dia. Rapaz, os azulinos normalmente dizem que aconteceu um desastre, né? Que perder de 6-0 para o adversário como o CRB, que desde aquela época já era aquela rivalidade que existia. Mas aconteceu isso em 1939 e se conta várias histórias. O Rui Craveiro conta uma. Cada um, às vezes, os próprios jogadores que eu tive a oportunidade ainda de encontrá-los vivos e fazer reportagens para saber o que tinha acontecido naquele 6-0. E é claro, alguns contam as histórias, outros contam outras um pouco diferentes, mas o certo é que aconteceu. Como era o nome do goleiro? E um nome tão famoso que eu... acho que é né? Gomes de Barro. Pronto, Orlando Gomes de Barro. Orlando Gomes de Barro. Foi um dos grandes goleiros. E ele disse que jogou 2 bolas para dentro com raiva. O Rui Craveiro disse que não foi bem assim. Então existem umas controvérsias. Cláudio Regis disse que foi 6-0 porque o CRB foi melhor. Enfim, eu já ouvi os jogadores que estavam vivos. E cada um conta uma história um pouquinho diferente do outro, entendeu? Que eu ainda não consegui, porque um disse que o Orlando, com raiva, botou 2 bolas para dentro, quer dizer, facilitou, não é colocou as 2 para dentro, mas ele facilitou. O Cláudio Regis disse que não foi assim. O Cláudio do CSA. Era o goleiro do CSA. O Cláudio Regis é diferente, disse que foi 2 gols e foi 2 bombas, enfim, cada um tem a sua... um pouco de história diferente daquele clássico. Mas o certo é que foi 6-0 e esse 6-0 ninguém pode tirar, né? São 80 anos de clássico da Sofia e 80 anos de CRB vendendo. O CRB que tem menos títulos. Chegou a 6-1 já. 6-1, mas não dá. Então tá valendo, 6-1. 6-1, mas... A torcida não... Eu acho que a torcida é grande, mas não vai muito no estádio não, só vai na boa. Aí tem que ficar escutando, piadinha. Todo mundo... Aqui, hoje eu vim de azul. Eu me lembro de uma homenagem. Eu me lembro de uma história que isso foi na época que Miguel Rosa era... Isso foi nos anos 60. Miguel Rosa era o treinador do CRB. O CRB estava com um time praticamente de juvenil, uma parte juvenil e uns que era reserva do time titular. Porque o time titular tinha praticamente acabado. E houve um clássico CSA e CRB, que o CSA convidou, e o CSA não quis aceitar, mas terminou aceitando. O CSA convidou, não, vamos levar uma goleada. E o Miguel Rosa, quando levou a turma do Onda para o campo do Mutange, ficou ele contando essa história para mim. Eu vou prometer que a gente não vai levar isso aí. A gente pode levar
de 5, de 6, ou melhor, pode levar de 2, de 3, mais de 6, não vai levar, esse 6-0 não vai tirar hoje. E não tirou. Tirou, ganhou de 1-0. São 80 anos. Ele armou lá o time que disse, olha, aqui está difícil de entrar. Também naquela época os times do CSA não era boa coisa, não dava para tirar, não. Aquele time não dá, não. Uma pergunta que já chegou aqui pelo nosso WhatsApp. Por que chama Clássico da Sofia? Por causa da Sofia, por causa de uma cabra. Ah, Existia uma cabra na concentração do CRB, que essa cabra pertencia a um jogador chamado Arlindo, que era o centroavante do CRB. E o Arlindo vivia na concentração do CRB. Por sinal, foi um grande jogador, o Arlindo. E, inclusive, ele também fez 2 gols nesse clássico. E depois do jogo, ele se lembrou lá na concentração, comemorando a vitória do CRB, começaram a cantar e ele começou a cantar uma modinha. E essa modinha chegava no 6-0, ele falava na cabra da Sofia, que ele chamava a cabra dele Sofia. E como o jogo foi 6-0, e ele cantou uma modinha, que eu não me lembro como era essa modinha, eu já conhecia, mas não me lembro como era. Eu sei que quando chegava no 6-0, ele falava na cabra, que era a cabra no jogo de bicha Sofia, 6, né? Aí ele fez... Muito aprendizado hoje aqui. Mário, E aí, e essa história? Rapaz, são histórias fantásticas, né? Que o Lautenei conta, o Dom Lautenei conta, né? Da primeira à última página, desde a infância dele até hoje. Eu fiquei surpreso, eu não sabia que ele tinha servido ao NPOR. Você viu, Natal. Foi. Vivi aqui e depois fui para Natal. E todo mundo gostava dele, porque ele era um grande craque. Até o comandante lá das tropas, cara, que ele gostava... A família dele mandava uns camarões para ele lá e ele entregava para o comandante das tropas. E todo domingo ele estava lá com o pessoal comendo camarãozinho alagoano. São histórias... Não, mas é bom Camarões e gols, é o nome do capítulo. Não, mas é bom essa época assim. Por exemplo, essa época que eu tive lá, depois que eu terminei o NPR aqui, foi para lá, para Natal. E lá eu passei um ano e 6 meses, mais ou menos. Lá criei muita amizade com o comandante, inclusive, e com os praças. Com os praças eu jogava futebol com eles. Quando chegava sábado de tarde, estava eu no meio deles. Tinha, inclusive, pessoal de Pernambuco, que aspirante como eu, que ficava reclamando, rapaz, você jogando no meio desses meninos. Eu digo, qual é a diferença? Eu quero jogar bola. Meu negócio é jogar bola. Jogava, não tinha problema nenhum. Falando em jogar bola, Mário, como surge o Dom Lautenei, jogador do CSA? Nossa, ele primeiro jogou uma bola danada pelo Tiradentes, que foi o grande time. Ele, na verdade, ele começou com o time do Colégio Guido de Fongalã, que ele era o grande incentivador, chamava os colegas todos, vamos rachar, e terminou formando o time. Depois ele conheceu um pessoal ali do centro da cidade e que jogava vôlei. Eles não jogavam futebol, mas ele mexeu tanto com a cabeça do pessoal que o pessoal terminou virando um time de futebol, que é o Tiradentes, amador. Foi o tempo do amadorismo. E o Tiradentes foi o grande time da época, assim. Aí depois ele teve um encontro, essa história é boa, porque ele estava jogando na avenida, aí chega o presidente do CSA, o Bastinho. Aí veio o Lautenei jogando. Não foi isso, eu fui... Não, foi o doutor Alfredo. Foi o doutor Alfredo. Alfredo Baixo. Alfredo meio baixo. Quando é a próxima? E chamou ele para fazer parte do CSA. Foi quando ele foi campeão juvenil, chegou a jogar com Dida, que é um campeão do mundo esquecido. Sim, que será nosso próximo... Vamos falar de Dida, sim, será hoje nosso aqui. próximo projeto. Posso anunciar? Em primeira mão aí para você. Mas, na minha época não era juvenil, na época era aspirante. Era aspirante, certo? Que era o reserva do time titular. Entendeu? Porque naquele tempo, os jogos no Trapichão tinha o jogo do time titular. Não era nem Trapichão. Não, né? era não, Trapichão não, era Mutange e Pajuçara. Era Mutange e Pajuçara. Aí tinha o jogo principal, CSA e CRB, e depois entrava não, ao os contrário. aspirantes. Tinha um Os aspirantes aspirante, eram depois primeiro no... na preliminar e depois
entrava o time principal. Foi uma época boa, porque tinha um aspirante e o primeiro, era o primeiro e o segundo tempo que a gente chamava, o aspirante e o Porque os e o jogos principal. começavam 2 horas da tarde. Era mais ou menos isso, porque o outro começava às 3h30, né? Aí, por exemplo, se o ponta direita do principal não podia jogar, entrava o ponta direita Do aspirante. do time do aspirante. Então, e muitos aspirantes acenderam. Porque a gente jogava assim, era muito bom aquela época boa. Deixa eu tirar uma dúvida. Tire. Onde é que o time do Guido e o time do Tiradentes jogavam, treinavam? Onde eram esses campos ali na região central Olha, do como eu Maceió? já jogava no CSA, eu tinha muita facilidade de fazer com que o pessoal treinasse e jogasse no campo do Mutange. Entendeu? E para chegar no Mutange, como é que era? Para levar aquela molecada toda? De bonde. De bonde? O bonde, velho. A gente ia de bonde, até bebedouro aí, ainda saltava ali de frente do Mutange. Pegava o bonde ali na Rua do Comércio? Tinha uma rua do comércio, ele ia ali pela Boa Vista, a gente pegava praticamente ali na pé da igreja Do Livramento? Não, era mais para lá no centro, na ladeira, subia aquela ladeira quando a gente vem da avenida, né? Sim. Ali da catedral, pronto, era ali. Pegava o bonde ali, ia bater lá. Né? Alexandre, tem uma coisa interessante nesse tempo do Tiradentes dele. No Tiradentes foi quando ele começou a pensar em ser jornalista. Porque ele fazia o jornalzinho do time. E todo mundo bem feitinho, fazia as bonecas, que era a diagramação, fazia charge na primeira página desse jornalzinho. Nesse tempo, ele já pensava no jornalismo que viria a seguir. Então também foi cartola, né? Porque se organizava ali, administrava o Tiradentes. Graças a Deus, eu acho que eu era assim, por exemplo, eu sempre fui campeão de time. Todo time que eu me meti no colégio, no curso, eu não era que fosse mandava assim. Mas sempre gostou Mas eu de era o exercer a cara que liderança. chegava bem, o time é esse, e foi eu que disse. O dono da bola. Um líder Pois é, natural. eu tinha uma espécie de liderança que eu tenho até hoje, como eu fui para a Rádio Sabe Gazeta, como eu fui disso. em todos os departamentos de esporte, eu sempre fui o chefe dos departamentos de esporte, entendeu? Então, sempre tive uma liderança legal e que sempre me dei muito bem com o pessoal, todos aqueles que eu trabalhei, nunca tive problema. Um pequeno spoiler. Claro. Um pequeno spoiler que está aqui. Você falou sobre onde é que essa garotada, né? Essa meninada ia jogar, em quais campos, por exemplo, ali onde hoje é o prédio da Secretaria de Agricultura. Sim. Né, Lau? Na Cincinnati Pinto. Ali era... Ali Foi tinha quando o ali Guida tem começou a fazer as o primeiras Guida, diagramas. tem duas árvores ali, ainda tem? Ainda tem até hoje. Ainda tem. Era só- Aquilo ali a E gente o saía Lautenay- derrubando ali também. E o Lautenay abandonava a aula para ver o Dida jogando no campinho. Quando a história forem- da pedrinha, que Isso. ele, com todo mundo quando queria fazer Olha xixi, pegava Ah. a pedrinha na mesa do professor para devolver quando voltasse. Sendo que a pedrinha nunca voltava, porque ele sempre estava vendo o Dida fazer suas Descia do dribles. Guido para Cincinnati Pinto para dar tempo de assistir o... Não, a época do Dida, eu também estava no Diocesano, porque eu passei pouco tempo no Diocesano, entendeu? Mas o pouco tempo que eu passei, o Diocesano era naquela, onde hoje é o Banco do Nordeste. A minha turma, o colégio Diocesano era aquele ali, tudo, Era né? tudo ali. Mas o espaço onde eu trabalhava, onde eu estudava, era exatamente onde hoje é o Banco do Nordeste. E o campo continuar é aquele mesmo que é hoje, aquele espaço que é hoje, com aquelas duas árvores por ali e tudo. Xande, e observe uma coisa, né? Não sei, coincidência, não sei, mas ele trabalhou no Banco do Nordeste, né? Nosso Lau. Veja, que coisa. O Lautenay, na verdade, ele é um bancário aposentado, né? Ele fez carreira no Banco do Nordeste, ganhou prêmios nacionais pelo trabalho dele Passei e foi 34 muito anos no reconhecido. Essa parte do bancário eu confesso que eu não sabia, não. 34 anos lá. Essa parte do bancário... Enquanto ele exercia a profissão de jornalista, ele trabalhava no banco. Ele fazia jornalismo e ia trabalhar no banco à tarde ou pela manhã, não sei os horários. Não, eu de ele manhã dividia. ia para a Gazeta, de tarde para o banco, de noite eu preparava as matérias para de manhã ir lá para a Gazeta conversar, porque eu dirigia também o esporte, né? Eu conversava com o pessoal, deixava tudo pronto, para meio-dia sair o programa, eu tinha um programa que saía meio-dia, aí ia para cá, porque tudo era pertinho. Eu morava na Praça do Martírios, o Banco do Nordeste era ali embaixo, Sim. e a Gazeta era na Rua do Comércio.
Era tudo pertinho, então Dava para fazer andando. dava tempo para fazer tranquilamente. tudo caminhando tranquilo. Vamos falar do acervo do Museu dos Esportes. A gente tem um episódio desse acervo que ganhou repercussão internacional. O que foi que aconteceu com a camisa do Rei Pelé? Olha, aquela camisa do Pelé, hoje eu me arrependo de ter negociado aquela camisa. Mas o que aconteceu foi o seguinte: houve uma infiltração muito grande no museu, uma infiltração que chegou a estragar alguma parte dos meus arquivos. A água entrava e saía pela porta e não parava de acontecer isso. Aconteceu um negócio lá para cima do estádio. A administração do estádio não tomou providências e eu fui me aborrecendo. Fechei o museu, cheguei a fechar o museu, passei talvez um mês assim com o museu fechado por causa disso e ninguém tomou providência. Então eu disse, se eu fechar aquele museu, não vou deixar ele fechar não. Aí qual é o jeito? Aí tinha a camisa do Pelé. Como o Dida tinha me dado essa camisa na vista do irmão dele, que foi o Edson, aí eu disse ao Edson, eu vou negociar essa camisa para salvar o museu. Porque ninguém quer me ajudar, e o jeito é esse. Aí fui negociei, senão foi mal, porque eu mandei para Christian. É Christian, né? O leilão da Inglaterra. Da Inglaterra. É Londres, né? E para mim foi um desastre. É o Christie mesmo. É o Christian. Eu mandei para lá porque disseram que era bom e disse, vale 1 milhão, vale não sei o quê, e no fim não deu quase nada, ainda teve imposto de renda, teve não sei o que descontado, aí foi um desconto tão grande que no fim sobrou 52 mil reais por mês. Essa camisa ele ganhou do Dida, Sim. que era reserva do Pelé. Era titular e virou Ele reserva. virou reserva. No primeiro jogo contra o Rio, o Pelé entrou e nunca mais saiu. Então, assim que ele foi um eterno reserva do Pelé. É um campeão mundial esquecido. Sim. Lembre bem desse dia. Alagoano. Alagoano. E essa camisa que o Pelé deu para ele foi naquele jogo contra a Suécia, que ele dá aquele balãozinho. É um dos gols mais lindos de todas as Copas do Mundo. É uma camisa azul. É o gol da final de O 58. gol da final de 58, que ele dá o balão e faz aquele gol maravilhoso. Foi essa camisa. Que ele, inclusive, tirou fotos com ela, o Dida também tirou, e Mas, hoje não existe mais, e então, ninguém sabe onde está. a culpa não é sua, não. É de quem deixou de investir. Olha, eu fiz tudo para conseguir no salvar o museu. museu e não consegui. Tudo. Pedi ao governo, pedi ao secretário que estava lá, que na época era o Eduardo Canuto. Eduardo foi lá, olhou, disse que não podia fazer nada, que não dependia dele, que não sei o que. Bem, disse lá, bem, eu não quero... Ele tem o Por isso que eu chamo ele de Dom Lautenay, porque o museu foi um dos moinhos que ele enfrentou. Foi várias outras coisas. Essa luta dele, a luta mais renhida dele, a luta mais forte dele foi para manter esse museu até hoje. Para manter, e tem sido mantido graças à sua Aí, olha, eu vou dizer uma coisa, eu estou vivo hoje, uma das coisas, além da minha família, é o museu. E eu, nesse dia que eu fui embora, eu ainda passei, parece que um mês ou quase isso, sem querer voltar, e o pessoal não volta e volta, vai. Toda Alagoas, toda também, Alagoas, a energia de Alagoas depende. Eu com a saudade danada, O esporte querendo botar o Alagoas. durão, né? Tirando essa questão da camisa, tem outras coisas, tem um acervo maravilhoso, tem bola, tem camisa. Conta aí pra gente, quem ainda não foi visitar o museu, encontra o que por lá? Olha, uma das coisas boas que eu tenho no museu é a bola da Sofia. Aquele jogo famoso do coisa, que como foi o presidente, era o Afrânio Lages, do CRB, foi lá no museu, me entregou essa bola do CRB. Só estou trazendo essa bola para você deixar no museu. Porque se continuar lá no CRB, ela vai sumir e vão acabar com ela. Então eu já sinto que o pessoal lá, até brincar com a bola vai ficar lá. Tem uma bola que o CCA foi tetracampeão, naqueles 3-2, que ganhou 69, quando ele foi tetracampeão. Essa bola estava com o filho do Ciro, que foi lateral direito. E um dia eu cheguei na casa do Ciro para fazer uma entrevista com ele, estava o filho dele jogando com a bola, com uns colegas dele,
era cimento mesmo, cimento, calçada de cimento. Que eu olhei para a bola, eu disse, minha Nossa Senhora, Faça isso essa é a não, bola é do história. Tetra. Eita! Aí subi para falar com o Ciro, fazer entrevista, mas antes dele eu digo, Ciro, o teu filho está jogando com uma bola que é uma... Ele disse, rapaz, eu ganhei essa bola, estava lá, eu peguei a bola, levei para casa, meu filho pega, joga jogando. Aí eu disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o senhor. Se eu der uma bola nova, ele me dá essa, vamos descer. Aí eu desci antes de fazer a entrevista. Aí a gente falou com ele, digo, rapaz, mas essa bola a bola está toda arranhada, porque estava no calçado. Né? Aí eu disse, se eu lhe der uma nova, você me dá essa? Aí ele ficou meio assim, dou. Aí a gente fez a troca. A bola está no museu. Camisas históricas, a gente encontra quais por lá? O senhor consegue... Rapaz, eu tenho camisa tem tanta camisa boa. Maradona. Tem do Maradona, tem do Zico. O Zico quando ele jogou no Udinese. A do Pelé no Santos, que jogou na inauguração do Rei Pelé. Tem essa inauguração também que está lá. Ela é a do Dida, quando o Dida foi tricampeão pelo Flamengo. A faixa de campeão do Dida, Também Olha, tem. uma, campeão brasileiro. levantando, Campeão do mundo. apimentando um pouquinho aqui o programa. É que você não falou ainda. Tem gente, eu não falei ainda. Tem gente aí que está dizendo por aí, né? Que Pelé não esteve aqui em Alagoas, né? Na inauguração. Nessa história Tem a de camisa querer- do Pelé, do jogo do Pelé. Quem quiser vai lá no museu e Tem vai ser foto, certo. tem foto do tudo. Pelé. Mas tem muita gente desinformada, né? Hoje em dia, com essa história... Que o homem foi à Lua. tem gente que acredita que a Terra é plana. Vamos voltar para cá. Dom Lontinei, o senhor falou aí que tem uma bola do CSA, mas tem coisa do CRB também por lá, né? Tem... Não, tem muita bola. Do CRB tem a bola de 39, né? Aquela Sim. bola da Sofia. Tá lá. Eu consegui. Do Capelense, do Asa, do CSE. Sempre tem muita coisa. Eu assim de cabeça não mesmo, mas tem. E tem então de camisa, tem camisa de. Lá no museu tem mais de 400 camisas, 462 camisas, só de camisas. Fora faixas, bandeiras. Muitos livros raros. A maior coleção de livros de futebol em Alagoas é dele. Tem o museu Muitas tem muita revistas, coisa. ele tem as coleções inteiras da Manchete Esportiva, do Globo Esportivo, Da Placar. da Placar. Lá no museu, a cada 2 meses eu mudo tudo. Então, a cada 2 meses, lá tem, não sei se você já foi lá, bom, tem aquela estante grande, ali eu boto, dá 15 camisas ali. Então, a cada 2 meses eu mudo tudinho, aquelas outras coisas que tem lá, eu fico mudando as fotos também, as faixas, enfim, a cada 2 meses. Porque se você for lá hoje, eu pensei nisso, né? Se você for, porque isso eu me lembrei, eu fiz quando eu fiz as minhas pesquisas para o livro, essas coisas, eu fiz no Instituto Histórico. E eu ia para lá, assim, 2, 3 vezes por semana. E eu passei lá muitos anos assim. Então, quando eu chegava lá, era a mesma coisa. Chegava a mesma coisa. Eu dizia, poxa, um museu, a mesma coisa, a gente vai lá, olha, vê a mesma coisa e não volta mais. Eu ia porque ia pesquisar, né? No Instituto Histórico. Então, quando eu fiz o museu, eu digo, bem, eu vou fazer um museu que o cara vá hoje e amanhã veja coisa diferente. Então, tem 6 locais onde eu coloco as coisas. Não sei como é que chama. Mostruários, né? Pronto, mostruário pode ser isso. E tem aquela vitrine grande que cabe 15 camisas. Então, a cada 2 meses eu mudo tudo. Então acho Ainda que tem essa outra. eu vi camisa, então não vi camisas que também estão lá. Sei lá, tem muitas camisas, né? Os novos talentos do futebol alagoano estão ofertando sua produção. Que a gente tem Adriano, Gabiru, a gente tem Chulapa, tem Marta, Firmino agora. Já estão passando por lá para deixar algumas de suas... Não, olha, eu quando era mais moço, vamos dizer assim, eu ia atrás, pegar as coisas, pedia e tal. Depois de uma certa idade, eu digo, sabe, não vou mais não. Conversava, pedi, comecei a pedir. Rapaz, olha, eu não quero camisa para mim, eu não quero faixa para mim. É para história. Quero botar lá, daqui
até seus netos podem ir no museu daqui, chegar lá esse tempo, ainda tem uma camisa do meu avô aqui, tem uma faixa. Eu não quero a camisa para mim, entendeu? Mas muitos não se interessam muito, aí deixam para lá, e eu também não sou mais de pedir, não. Antigamente eu ainda saía, ainda tinha muita coisa, mas hoje as que eu tenho são antigas, são, vamos dizer assim, talvez assim, preciosidades, né? Uma boa pergunta essa. Tem a camisa do Pelé da inauguração do Então, o Pelé, que foi? E assim, nada autografada, mais, nada menos que o rei do futebol deixou uma camisa lá. E autografada por ele, né? E tem gente aí... Aí o Lautenei aproveita o seu programa para fazer um apelo aos novos craques é aí. o que eu estou dizendo aqui. Alain Conheça o museu. Adriano Gabiru, todo mundo fez história aí. Olha, teve um determinado período aí que eu cheguei a conversar com os próprios presidentes de clubes, diretores de futebol. Digo, rapaz, quando não estou pedindo camisa nova, não. Quando a camisa acabar o campeonato e os jogadores dão camisa, sobra a camisa, pega uma camisa dessa que já foi usada, eu prefiro a camisa usada do que uma nova. Leva lá para o museu para ficar, porque fica, olha, foi um dia que o CSA foi campeão, o CD foi campeão, o Capelense ganhou um jogo importante. Eu não quero para mim, eu quero para isso. Mas o pessoal não liga muito, não. Eu também depois, eu digo, o que eu tenho dá para... São mais de 400 camisas, quase 500 camisas que eu tenho lá, dá para mudar. Tá tudo, por um bom tempo. Já são antigas, mas né? Se depender de mim, Dom Lautenei, eu vou bater nisso aqui, eu vou reclamar. Vou cobrar dessa turma. Olha, tem que deixar passar lá e deixar. Tanto os cartolas, o Asa tem que deixar a camisa lá dos títulos do Asa, CSA, CRB, Coruripe, todo mundo tem que passar lá e deixar. A única pessoa que eu não quero que passe no Museu dos Esportes é esse cidadão aí que já está levantando o dedinho ali para fazer pergunta. É complicado. É programa de rádio aqui? Não, é que infelizmente não tem como colocar outra aqui no momento. Lautenei, é o seguinte, todos nós sabemos que todos temos um jogo que marcou no Rei Pelé. E também polêmica. Do seu ponto de vista, qual foi o jogo mais marcante e também a maior polêmica? Rapaz, ele fez uma pergunta boa. Pode responder. Polêmico mesmo, eu não estou lembrado, não. Eu lembro de grandes jogos assim. Deixa eu só Lembre um, pode ser que Em relação àquele gol que o massagista CSA fez no CRB, algo desse quem tipo. Fez o gol? O massagista CSA. Tirou o gol. Tirou, não foi? Tirou. Tirou. Para mim foi a maior polêmica. 1976. Isso. Comenta um pouco. Lembra disso? Comentar um pouco. Do Silva, né? Olha, são coisas que acontecem. A gente tem coisas imprevistas assim que acontecem. Eu estava lá no jogo. E realmente a gente ficou como que é que podia ter acontecido? E vendo o Castanha correr e o Silva correr atrás dele. Porque o Silva driblou, era o lateral direito, eu não me lembro quem era. Driblou o lateral direito, não, driblou o goleiro, driblou o lateral, driblou o goleiro, e ficou vazio e ele deu. E o Castanha tinha ido, estava atrás do gol para dar um recado ao goleiro que o treinador tinha mandado. Aí foi quando ele deu o chute e se mandou. Você viu o Castanha indo para o gol? O Castanha estava atrás do gol esperando que o lance para dar um recado ao goleiro. Foi quando aconteceu o lance que o goleiro, que era o Sérgio. Paulo Sérgio, que foi inclusive... tinha vindo do Botafogo. Exatamente, né? o goleiro do Botafogo. Ele foi driblado pelo Silva e o Silva simplesmente mandou a bola para o gol. E o Silva estava esperando o goleiro para dar aí deu um chutão para frente e se mandou para o vestiário, né? Ele se mandou para o vestiário e o pessoal do CRB, quando viu o Silva, correu atrás dele, mas ele desceu até caindo. É muita história. Viu, Xande? E acrescentando, eu depois fiz um material na época que eu militava eu fui atrás do Castanha, né? Para ele contar essa história. E assim como ele foi para o vestiário. Castanha, que é pai da nossa querida Charlene. Exatamente, jornalista. Charlene. O Castanha entrou nesse dia, ele ficou no vestiário lá, né? Escondido, mas passou quase um mês sem aparecer, porque a galera do CRB, a torcida, queria pegar o Castanha. Imagina, 1976. Agora, mais uma pergunta. Nesse mesmo jogo, qual foi a reação das duas torcidas? A do CSA vibrou como se fosse um gol. O CB, se a torcida do CB pudesse toda descer para pegar o Castanha, descia. Mas era aquela história, né? Agora fica muita gente
perguntando, não, mas não foi gol, não? Não foi, a bola não entrou. Não entrou, não foi gol, não. Não adianta, a bola só é considerada gol quando ela entra totalmente. Entendeu? Passo da linha. Ela não chegou nem a isso. Quando ela foi entrando, o Cajadá deu um chutão e também não teve dúvida, né? Ele sabia o que podia acontecer com ele, porque o Silvio saiu atrás dele, mas não pegou, né? Ele desceu as escadas ali do coisa, se mandou para o vestiário do CRB, pronto. Agora fica a torcida dizendo, mas foi gol, devia ter sido gol, mas a bola não entrou, não adiantou nada. Não me lembro qual foi o resultado do jogo. Foi 1-1. Foi 1-1. Era o gol da vitória do CRB. Né? Era o gol. Seria 2-1. Lautenei, seria injusto perguntar quem o maior craque que você viu jogar, tanto no CSA quanto no CRB. Eu vou perguntar elencos, times completos, assim. Em que anos você acha que as duas estrelas, tanto a azul quanto a vermelha, brilharam? Períodos? Olha, eu me lembro, primeiro uma do Dida, né? Que o Dida sempre me encantou e ele encantou depois a torcida do Flamengo e tal. Tirando o Dida, que foi um ano de 52, mas teve dois jogadores que realmente me encantavam muito e eu admirava tanto com a amizade que eu tinha com eles, porque eu vivia muito nesse meio como jornalista, que foi mais antigo o Tonho Lima, que era um cara que usava a cabeça para jogar. Será que era a família do Mário? Ele era tecnicamente era maravilhoso. E o Roberto Menezes, que era um clássico, ele era uma elegância para jogar. Ele jogava de cabeça erguida, né? Era um cara espetacular. Teve muitos jogadores que faziam muitos gols, mas esses dois me encantaram pelo jogo que ele tinha, né? O jogo cadenciado, bonito, que quando ele pegava na bola a gente via que ia ver coisa boa. Joãozinho Paulista, Jorge Siri, Silva Cão. O Joãozinho, ele não era um jogador técnico. Peu. Agora era um jogador que dentro da área ele resolvia. O Joãozinho fazia muitos gols. Quando ele chegou aqui, chegou logo fazendo 3 gols num jogo, depois fez 2 no outro, depois fez um. Ele quando chegou encantou logo pelo artilheiro que ele foi, né? Foi o artilheiro de 1976, quando ele chegou no CRB. E ele veio, a história interessante também do Joãozinho, já que o Lau deu o gancho, é que ele veio como contrapeso, né? Pois do CRB. Exatamente. O Joãozinho veio como jogador assim. Ele entrou naquele jogo de 1-0, e gol dele depois. Refugo. Simplesmente foi o artilheiro do CRB neste ano e foi vendido para o Internacional de Porto Alegre. Pois é. Ele foi bater lá. Isso em 76. Então, do Internacional ele ainda foi para o Atlético Mineiro. Depois foi para o Atlético Mineiro, né? Teve aquela história teve aquela história do pênalti que ele perdeu lá contra o São Paulo. O São Paulo foi campeão. Toda uma história. Depois ele volta. Depois ele volta para Alagoas. Depois ele volta para Alagoas. Ele volta ainda nos anos 70 para o próprio CRB. Aí faz gols. Mas ele teve uma passagem muito rápida pelo CSA. Pelo CSA, isso que eu ia dizer. Ele teve uma passagem muito rápida no CSA que foi triste, né? Porque só fez 2 gols, já conseguiu o CSA pé da vida com ele. Aí ele voltou, depois saiu, voltou pro seu Galo. O CRB, a casa do Joãozinho é o CRB, não tinha como. Freitas. Quem? Freitas, do Asa, que também foi do CSA. O senhor lembra do Freitas? O Freitas era um artilheiro mesmo. Ele era tipo do grande. Ele foi artilheiro principalmente no Asa. Quando ele chegou no CSA aqui, talvez ele não tenha se adaptado muito bem. Ele não foi o mesmo jogador, que foi no o Asa. mesmo artilheiro que ele foi e era no Asa. Tanto assim que ele voltou para o Asa e continuou. Porque tem jogadores do interior, e aconteceu pelo menos na minha época, que veio jogar aqui no CSA e no CRB e não renderam o que eles rendiam no interior. Não sei se ele não se adaptaram. Tinha uma dupla que encantava todo mundo quando jogava no CSE. Era Guaraná, era muito gozado. Era Guaraná era um ponto esquerda. E o outro nome era gozado. Os dois tinham uns nomes assim parecidos de negócio de bebida. E os dois encantavam. Quando ele jogava no CSE, que chegava aqui no Mutante, na Pajuçara, era fazer um zigue-zague danado. Vieram para cá, não renderam nada. Só para complementar essa história de jogadores com o nome de Guaraná, e o CRB, em 1983, tinha Coca e tinha Fanta. Teve o Cocada também, né? Cafezinho. Nome de jogador raiz, que a gente não
não tem mais hoje em dia. A gente está chegando na reta final aqui do programa. Quero deixar Dom Lautinei por último, porque eu quero a opinião da satisfação de Mário Lima e de Wellington Santos sobre a construção dessa obra-prima aqui para o jornalismo alagoano, para a história alagoana, para o esporte alagoano e brasileiro, porque essa obra é marcante. É marcante também pelo seguinte, a obra aí não está somente a biografia que a gente escreveu da história dele, que é belíssima. Tem os textos dele, escolhidos por nós dois, assim, nós gravamos todas as entrevistas que ele fez no Cantinho da Saudade, que era um programa que ele tinha dentro do museu. Nós pegamos as principais entrevistas que ele fez, mais de 100. São mais de 400 páginas. Exatamente. E as últimas partes são os textos inéditos do Lautenay. A obra também é dele. E eu adorei escrever, fiz com todo o meu coração, porque é meu ídolo, meu fã, adoro o Lautenay e todo mundo sabe disso. Porque é um cara que ajudou a construir tantas histórias, a passar tantas informações e segredos. Ajudou a construir o maior palco da alegria dos alagoanos. Que é a maior paixão popular. Estava na hora já de ele receber, de ser contada a história dele. Leto, satisfação. Eu vou resumir na frase que eu gosto muito, que eu já falei no início do programa, a frase do Guilherme Lamenho. Sem Lautenay Perdigão, nós não teríamos arquivo do esporte em Alagoas. Nosso Dom. Fiquei pequenininho para o nosso Dom falar, explicar, contar, resumir a satisfação de virar um livro. E muitas fotos, né? Sim, o livro é legal porque tem a foto da vida inteira dele. E o lado família do Lau, hein? Também tem um lado família. O universo feminino do Lau, né? O Lau está cercado por mulheres, né? Só um bisneto. Filhas, netos. São 3 filhas. Aí vai 5, como é? São 3 filhas, 5 3 filhas, 5 netas. 5 netas? Ainda tem 2 bisnetas e um bisneto. Tem um bisneto nessa bisneto que tudo mulher. Quebrou a minha família de mulheres. Pra você ter uma ideia dos vínculos de Lautenay com o futebol, ele casou no dia do jogo de 58, quando o Brasil foi campeão, que não tinha televisão. Ele ouviu o radinho e correu para a igreja. Pense na relação desse rapaz com futebol. Eu estava casando antes dos padres, vamos casar que daqui a pouco é o jogo. Dom Lautinei, muito obrigado por ter me feito história. E eu vou mostrar aqui, ó, o Canal Esporte, ele termina de um jeito diferente aqui. A gente já vai soltando as letrinhas e agradecendo a você que esteve ligado com a gente durante essa 1 hora histórica aqui no Canal Esportes. Que prazer indescritível. Muito obrigado a você. Dom Lautinei, muito obrigado. Foi um prazer em nome de todos os alagoanos. Obrigado.